E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Efésios 6:10, de Paulo aos Efésios 6:10. Boa noite a todos, no nome de Jesus. Deus abençoe todos os aqui presentes, os nossos irmãos que estão pela internet. Nós vamos abrir a preciosa palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 10. Todos têm aí aberto? Carta de Paulo aos Efésios 6:10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nosso Pai, queremos nesta noite, mais uma vez, suplicar a Tua ajuda, Senhor, o Teu auxílio, que o Senhor venha nos capacitar para falar a Tua palavra, Senhor. O Senhor fecha a nossa boca para aquilo que não devemos falar, mas abra, Senhor, a nossa boca para aquilo que devemos falar e proclamar. Que cada irmão aqui seja abençoado com a Tua palavra. Que cada irmão que está pela internet também seja alimentado com a Tua verdade, Pai. Que possamos ter um tempo bom em Tua presença, Senhor. E que o Senhor, ó Pai, tome o controle de tudo e de todos. E que o Senhor continue a tratar com cada um de nós em Sua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor,
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar. Nós vamos meditar um pouquinho sobre essa escritura. Nós já temos falado um pouquinho sobre esta mensagem do irmão Branham, né? Que ele usou. O título é Confronto de Efésios com Josué. Ele pregou uma série de mensagens intitulada Adoção, e é um estudo muito rico para nós. Eu creio que 4, 5 mensagens que os irmãos já conhecem, mas é uma fonte que borbulha a palavra de Deus, né? É uma fonte borbulhante. E o profeta, ele pregou esta mensagem e ele fez um confrontamento, né? Um confrontamento. Ele fez uma comparação, um paralelo, tá certo? Para mostrar a semelhança da igreja de Éfeso e da igreja Efésios com Josué, com a igreja efesiana deste último dia, tá certo? Porque nós somos a igreja efesiana do último dia, tá certo? Nós somos a igreja Josué do último dia. Então o apóstolo Paulo, o irmão Branham fez este confronto entre o evangelho de Paulo, né, a primeira era, com a última era, para mostrar que não havia diferença, pois o próprio profeta, ele veio e pregou para nós que há 2 ministérios iguais, né? O ministério da primeira era com o apóstolo Paulo, profeta, e o ministério da última era com o irmão Branham, profeta, né? E a gente vê a semelhança, né? Como que a primeira era tinha a palavra perfeita, o evangelho, a doutrina apostólica, e como que isto foi restaurado na última era também, uma igreja que tem a mesma semente. O profeta diz, a mesma cabeça do Oriente é do Ocidente. Então o mesmo Jesus que viveu com o povo oriental, estaria vivendo aqui com o povo ocidental. Então quando nós fazemos um confronto entre Jesus e Branham, nós vemos um ministério semelhante, né? E quando nós fazemos aqui também um confronto de Paulo com João, nós vemos coisas semelhantes, tá certo? Porque são, o profeta diz, ministérios iguais. Então a palavra confronto parece ser uma coisa ruim, né? Uma briga, alguma coisa assim, mas não é. É você fazer uma comparação, um paralelo, para estabelecer diferenças ou semelhanças, né? Um confronto pode ser confronto político, confronto de ideias, confronto de religião, confronto de esportes, né? Para você achar o melhor, né? Para você ver a diferença entre um e o outro. Então isto é confronto de Efésios com Josué. O irmão Branham veio mostrar que existe um ministério da primeira era, que era Jesus, né? Mas que esse ministério da última era, que é Branham, eles são semelhantes, são iguais, né? Em seu poder, em sua revelação. E se nós trazermos isso, como vamos tentar fazer aqui nesta noite, através do ministério de Paulo e João, você vai ver semelhanças também, para aperfeiçoar nossa fé, estruturar a nossa crença e nos posicionar, porque o evangelho de Paulo aos Efésios, o profeta ensina que Paulo, ele estava posicionando aquela igreja efesiana era uma igreja posicionada, né? Ela tinha a doutrina apostólica, ela tinha aquela fé original, aquela doutrina, a palavra pura. Isso foi restabelecido na última era. Aquela doutrina pura da palavra de Deus, semente, que a igreja efesiana tinha, foi trazido pelo profeta William Branham na igreja do último dia, né? Você tem a primeira vinda ali com Paulo, e você tem a segunda vinda aqui com Branham.
Então, se nós fazermos esta comparação e nós destacarmos a semelhança, isso vai ajudar a nossa fé, estruturar a nossa fé, porque nós vamos fazer um confronto com a palavra. O profeta, toda a mensagem do irmão Brana, ela era pautada, baseada e embasada na Bíblia. O irmão Brana, ele teve esse descanso quando esteve ali naquela visão, que o anjo disse que, quando o irmão Brana perguntou, os de Paulo entraram? O anjo disse sim, então os meus vão entrar também, porque eu preguei a mesma coisa que Paulo. Então isto era segurança para o irmão Brana, e isto é segurança para nós, saber que nós temos o mesmo evangelho que Paulo tinha, tá certo? O mesmo evangelho trazido pela primeira vinda, é o mesmo evangelho trazido pela segunda vinda, para estabelecer a mesma igreja. Por isso o profeta Elias, ele vem fazer isso, converter os nossos corações de volta à fé apostólica. Então, quando nós fazemos esse confronto, para ver esta semelhança e destacar as diferenças, isto serve para todo o campo da nossa vida, espiritual principalmente, Então nós fazemos um confronto de Jesus, de Brana com Jesus, nós vamos ver que são ministérios iguais, Existe uma semelhança grande, e nós podemos destacar algo mais de que foi feito no ministério de Brana, e que no ministério de Jesus não podia ser feito, tá certo? Por causa do próprio Deus que estabelece a sua palavra, Deus é que estabelece a sua palavra. Então fazer uma comparação e destacar isso para os irmãos, em tudo nós devemos fazer isso, para achar o que? Uma resposta, uma conclusão, para achar um descanso para a nossa fé, estabelecer a nossa fé na Bíblia. Quando nós fazemos essas comparações, quando nós confrontamos tudo o que fazemos na vida com a Bíblia, nós estamos fadados a se dar bem. Nós somos chamados para fazer um confronto, tá certo? Nós estamos em um confronto aqui na terra, com a verdade e a mentira. Por isso, nós devemos tomar esta passagem que Paulo deixou, nos revestir de toda a armadura de Deus, e para poder entrar neste confronto com o diabo. Amém? Então o mundo está cheio de confrontos, como nós falamos, e sempre um confronto, você busca saber a verdade, um confronto é uma disputa para saber qual é o certo, qual é o melhor, qual é o mais forte, qual pode mais, qual pode menos, se são iguais ou não são. Isso para estabelecer nossa fé naquilo que é a palavra. Quando nós fazemos confrontos com as coisas que fazemos, com as decisões que tomamos, com as posições que temos, quando nós confrontamos isto com a palavra, quando nós confrontamos isto com a Bíblia, com a mensagem da hora, nós podemos ver se estamos no caminho certo, e se vamos vencer ou não, se estamos corretos ou não. Amém? Então a palavra diz Jesus disse, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em tudo devemos confrontar com a palavra, examinar pela palavra. Devemos sempre fazer isso, para saber qual é a posição que temos. Então eu tenho muita coisa anotada aqui, que nós vamos passar devagarzinho, eu não sei se o tempo vai permitir, mas eu creio que isso vai ser bom para nós, para nós que professamos o cristianismo, tá certo? Para nós que professamos ter a verdade, nós professamos ter a verdade, nós temos absoluta certeza que nós temos a verdade. Então precisamos confrontar a nossa crença com a Bíblia e com a mensagem do dia. Quando vai aparecendo divergências, quando vai aparecendo espíritos sedutores, a Bíblia diz que nos últimos dias o espírito seria tão parecido que enganaria o eleito. Então o eleito é o único capaz de tomar a mensagem do dia e confrontá-la com a Bíblia, com a mensagem, para saber se ele está certo ou se ele está correto. Então o nosso descanso é para o nosso descanso, é para a nossa satisfação, é para a nossa convicção, confrontar o que cremos com a palavra, confrontar o que fazemos com a Bíblia. Amém?
Isto nos ajuda, nos estabelece, porque a carta de Paulo aos Efésios é para isso, é para estabelecer a igreja. Paulo, ele falava com a igreja efesiana como uma igreja estabelecida, madura, uma igreja que tinha uma fé pura, estabelecida por Paulo, tomando o fundamento que era Cristo. Então nós nunca precisamos tanto confrontar tudo com a palavra, com a mensagem da hora, com a mensagem de Brana, com a mensagem de João, como agora. Quando você confronta a mensagem de João com Brana, com o que Brana pregou, isso traz segurança para nós, tá certo? Quando você compara a semelhança, tá certo? Quando você vê as diferenças, né, que não tem, isso traz segurança para nós, né? A Bíblia diz que nos últimos dias os espíritos estariam muito parecidos, e você precisa fazer um verdadeiro confronto da sua fé. Você precisa fazer um verdadeiro confronto daquilo que você está crendo com a Bíblia, comparar, tá certo? Ver se está semelhante, para que você fique firme na fé e não duvide, tenha uma absoluta confiança, porque eu não vou levar ninguém no rapto, o pastor não leva ninguém no rapto, tá certo? E o profeta vai mais além, se o seu pastor não tiver fé de rapto, você também não tem. Você já pensou? Como nós devemos ser criteriosos ao escolher um pastor para a nossa vida? Não é simplesmente crer porque a mãe crê, porque o pai crê, porque a filha crê, não. Você tem que fazer um confronto daquela fé que está sendo apresentada para você com a Bíblia, com a mensagem. Quando você vê qualquer coisa saindo fora de ordem, você vá na Bíblia, vá na mensagem do dia, faça um confronto, vê se está certo, se está semelhante ou se tem diferença. É para isso que nós estamos aqui, confrontar a verdade, confrontar o diabo com a Bíblia, tá certo? Confrontar as religiões com a mensagem, confrontar a mensagem com a mensagem, porque hoje você tem que confrontar a mensagem com a mensagem, para saber se está semelhante, tá certo? Então o escolhido é o único capaz de fazer um confronto da verdade com a mentira, entre Deus e Satanás, e apontar, ó, aqui está a diferença, aqui não está semelhante. Então Deus, eu creio que Deus deu para nós, porque a Bíblia diz em Efésios 11, no próprio capítulo que nós lemos, ali está dito em Efésios 11 que Deus deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, doutores, homens que são aptos por Deus, para fazer um confronto com a Bíblia e com aquilo que está sendo pregado, com a palavra, e apresentar para a igreja uma coisa certa, uma coisa correta. Certo? Se não tivesse homens dados por Deus, nós estaríamos perdidos, meus irmãos, porque nenhum de nós temos condições, tá certo? Nós não temos condições nenhuma de salvar a nós mesmos. Todos nós precisamos de Deus, da misericórdia de Deus. E Deus deu este quinto de Efésios para operar na igreja. As pessoas podem não respeitar isto, tá certo? Mas as pessoas sábias respeitam isso. Porque não é o homem, é Deus nesses ofícios. O único capaz de confrontar o diabo é Deus nesses ofícios. É o Espírito Santo usando o homem, é o dom no homem. Você nunca pense que é o seu pastor, que é o homem profeta, que é o homem, não, é Deus neste quíntuplo. Você tem que fazer esse confronto. Antes de você fazer qualquer coisa, antes de você decidir qualquer coisa, né? Antes de você escolher qualquer coisa, você compare, né? Aquilo que você vai fazer, aquilo que você está crendo, a decisão que você está tomando. Compare aquilo com a palavra, faça um confronto, vê se você está certo, se está correto. É como escolher uma igreja, né? Você vai escolher uma igreja, vai escolher um pastor, vai escolher uma fé, vai escolher um marido. Tudo você faz um confronto com a Bíblia.
Confronte aquela igreja que você vai escolher para estabelecer sua fé, para levar sua família, seus filhos. Confronte aquela igreja com a Bíblia. Confronte a doutrina daquela igreja com a Bíblia, com a mensagem do dia, para ver se tem semelhança, se é igual à doutrina apostólica, se é igual à mensagem do Mombrana, se é o que João está pregando. Isso aí, cada um de nós somos chamados para fazer este confronto, examinar, ver, se tiver diferença, saia daquilo. Se você confronta uma igreja com a Bíblia e ela não prega a Bíblia, saia daquela igreja. Se você escolhe um pastor, aquele pastor não prega a Bíblia, saia daquele pastor, tá certo? Hoje está mais alto, você tem que fazer um confronto do pastor que você escolhe com a mensagem que você crê. Se aquele pastor não está pregando para você a verdadeira mensagem de João, largue daquele pastor. Se eu não estiver pregando para você a mensagem de um só homem, João, largue de mim. Você tem que fazer esse confronto. Um jovem que vai escolher uma moça, ele tem que confrontar o caráter dela com a Bíblia, para ver se tem semelhança do caráter daquela moça com a palavra. Esse é o jovem sábio. A moça também. Quando a moça tem a oportunidade de aceitar ou rejeitar um rapaz, ela tem que confrontar o caráter daquele moço, daquele moço com a Bíblia, para ver se há semelhança da palavra com aquele rapaz, para que ela possa ter segurança de casar com ele. Então tudo é um confronto, meu irmão, tá certo? Você sabe que o pastor é um dom dado por Deus, apesar que muitas pessoas não respeitam, tá certo? Mas aqueles que respeitam têm sucesso na vida, porque eles têm aquele homem como um representante de Deus para eles. Então você faça um confronto. Se você crê na mensagem de João, faça um confronto do que o seu pastor está pregando com a mensagem de João, para ver se é semelhante ou se tem alguma coisa diferente. Se tiver diferença, largue daquele pastor. Saia daquela igreja se ela não está pregando aquilo que é a verdade de que foi pregado por Brana. Porque quando eu escolhi crer em João, eu fiz um confronto de João com Brana. Eu confrontei o que João estava pregando com o que Brana pregou, e eu vi que era semelhante. Eu tive segurança para tomar a mensagem de um só homem. João, aquele livrinho que João comeu, eu comparei, eu fiz um confronto de João com Brana. Tá certo? E eu vi, e eu tive convicção, porque o que João pregou, o que João pregou é exatamente o que Brana pregou. Isso traz segurança para a nossa alma, tá certo? Então, isso precisa ser feito, porque à medida que o tempo vai findando, Satanás, ele é astuto, ele nunca foi tão parecido como agora, tá certo? Então, o importante é isso. Você que vai escolher uma igreja, um pastor, em tudo, meu irmão, em tudo. Viu? A parte espiritual é a mais importante, tá certo? Porque se você está numa igreja, escolheu aquela igreja, escolheu aquele pastor, e você não vê Deus naquele pastor, você está perdendo tempo na igreja. Você tem que ter revelação do pastor que você escolhe. O profeta diz, o pastor é marido da igreja, certo? O pastor é pai na fé dos que estão ali ouvindo ele. Então, é respeito pelo ofício de Deus no homem. O pastor não é um empregado da igreja, tá certo? O pastor é um pai que aconselha a igreja, é um marido que acolhe a igreja. E você precisa ter aquele pastor como um representante de Deus para você. Isto é a fé que o irmão Brana ensina, isto é a fé que o pastor Osmar deixou para nós, que é exatamente a mesma coisa que o profeta pregou. Então, irmãos, este quinto de Efésios são dons dados por Deus para ajudar a igreja, tá certo? Para ir na linha de frente deste confronto. O pastor é o boi de guia, tá certo? O pastor é o boi de guia, ele vai na frente da batalha, ele está cara a cara com esse confronto, com o diabo, para poder alertar a sua igreja de coisas que não são semelhantes à palavra, que não batem com as escrituras, que não é a mensagem,
Então, antes de fazer qualquer coisa, irmão, pense nisso. Sempre faça um confronto daquilo com a Bíblia. Porque se estiver de acordo com a palavra, você vai ter sucesso. Você vai fazer uma escolha, examine a palavra, examine a Bíblia. Né? Uma coisa que eu aprendi e serviu muito para mim, que serve até hoje. O profeta diz: quando você for tomar uma decisão, quando você for fazer qualquer coisa que é importante na sua vida, mudar de uma cidade, escolher um trabalho, escolher uma moça para ser sua esposa, escolher um marido para ser um moço para ser o seu marido, escolher uma igreja para congregar, tá certo? O que o profeta ensina? Veja na Bíblia, faça um confronto com a palavra e vê se aquilo que você vai fazer vai te aproximar mais de Deus, tá certo? Porque um marido que você escolhe que vai se distanciar de Deus, não é de Deus. Uma igreja que não vai te aproximar mais de Deus, não é de Deus. Um trabalho que impede você de se aproximar mais de Deus, não é de Deus. Veja, faça esse confronto, faça a escolha certa, confrontando aquilo com a Bíblia, para ver se aquilo vai te ajudar, tá certo? Isto é o profeta, um conselho que o profeta deixou. Então, vai mudar de um lugar para o outro, porque isso aí para mim é uma grande decisão. Aquilo que você vai fazer, você vai mudar de uma cidade para outra. Aquela cidade que você vai morar, vai te trazer para mais próximo de Deus? Amém, é de Deus. Aquele marido que você vai escolher, aquele moço, aquela moça que você vai escolher para ser a sua esposa, o seu marido, ela vai acrescentar na sua vida mais de Deus? Ou ela vai tirar mais de Deus da sua vida? Então, em tudo, irmãos, devemos buscar a Deus. Mas esta lição do profeta é uma grande coisa para nós. Simplesmente, se aquilo que você vai fazer, a decisão que você vai tomar, se aquilo vai te aproximar de Deus, é de Deus. Mas se aquilo que você vai fazer vai te distanciar de Deus, esqueça, não é de Deus. Não se aventure tomar uma moça que não tem caráter semelhante ao da palavra. Não se aventure tomar um moço que não tem caráter semelhante ao da Bíblia. Não se aventure a tomar um pastor para pastorear sua vida que não tem a mensagem da hora, do dia. Tá certo? Eu quando fui escolher uma igreja para mim, eu fiz um confronto. O que eu sabia era do catolicismo. Tá certo? Mas quando eu ouvi a Bíblia ser pregada para mim, eu confrontei o catolicismo com o protestantismo, as igrejas evangélicas. Eu fiz uma comparação e eu vi que tinha muita diferença, tá certo? Eu vi que o catolicismo está distante da Bíblia e que aquela mensagem protestante da igreja Deus e Amor se aproximava mais da Bíblia. Então eu dizia no meu coração, eu nunca fui membro, né? Eu cheguei a dizimar na Deus e Amor, mas eu nunca segui. Mas eu sempre dizia no meu coração, eu falava assim, olha, o dia que eu for um cristão, que eu for ser um crente, eu vou para Deus e Amor. Porque eu fiz um confronto da Deus e Amor com as outras igrejas. Então, o que mais pareceu com Deus para mim, verdadeiro, foi a Deus e Amor. E eu sempre fiz confronto para poder achar a verdade e estabelecer a minha fé. Não ser uma folha seca, voando para todo lado, espalhado por todo vento de doutrina. O profeta diz, um cristão, ele não é volúvel. Um pastor, o profeta diz, não é volúvel, ele tem convicção. Então eu fiz um confronto da igreja católica com a igreja protestante. E eu vi que tinha muita diferença. Eu vi que tinha muito, e eu optei pela protestante, a igreja Deus e Amor, mas eu nunca dei conta de seguir aquilo ali, mas aquilo ficou no meu coração, e sempre quando eu era confrontado, qual era a minha religião, porque a vida, ela é cheia de confrontos, né? As pessoas nos confrontam, nós somos confrontados, então as pessoas me confrontavam, e diziam, mas qual a religião é a sua? Eu falava assim, eu não sou crente e não sou católico. Mas eu falava assim, se um dia eu for seguir, eu vou para Deus e Amor, eu vou ser crente. Né? Até que um dia eu conheci a mensagem de William Branham. Né? Eu fiz outro confronto. Né? Foi pregado para mim a mensagem de William Branham. Eu peguei o profeta Branham e confrontei Branham com a Bíblia.
Eu confrontei o que o profeta Brana pregava com as escrituras, e eu vi que era igualzinho à Bíblia. Aquilo me deu fé, me deu segurança, aquilo me posicionou na palavra, tá certo? E eu não tive dúvida de que William Brana era profeta de Deus, que William Brana foi enviado de Deus, que William Brana era a pura essência da Bíblia. Você sabe o que é William Brana? A pura essência da Bíblia. Sabe o que é William Brana? A palavra feito carne. Sabe o que é William Brana? A palavra andando em dois pés. Mas eu fiz um confronto e eu não tive dúvida, porque tudo que William Brana pregou, a Bíblia pregou. Foi isso que ele falou? Perguntou para o anjo lá. E os membros de Paulo entraram? Entraram. Então os meus vão entrar também. Porque o que Paulo pregou, eu preguei. Faça, irmão, esse confronto. Não seja uma folha seca agitada por todo vento de doutrina. O cristão genuíno desse último dia, irmão, ele tem posição, ele tem convicção. Ele não é indouto, ele é sábio. Tá certo? Ele crê na Bíblia, ele crê na mensagem, porque nós estamos diante de outro confronto. Olha para você ver. Se você confrontar o ministério de Brana com o ministério de Jesus, confronte a vida de William Brana com a vida de Cristo. Confronte o nascimento de William Brana com o nascimento de Cristo, se não são exatamente semelhantes. O que tinha no nascimento de Jesus Cristo? Uma coluna de fogo que levaram os magos ao menino Deus. Veja o que tinha no nascimento de William Brana, uma coluna de fogo. Então, coisas semelhantes que posicionam nós na palavra, na verdade. Veja William Brana. Veja Jesus no Rio Jordão. Veja William Brana no Rio Ohio. Uma luz descendo, uma coluna de fogo descendo ali sobre Jesus, uma forma corpórea, uma luz. Uma voz falando: este é meu filho amado, a quem me compraz o habitar. Tá certo? Veja no Rio Ohio, uma coluna de fogo descendo e uma voz saindo. Como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Veja a semelhança. Veja se o primeiro ministério não é o último ministério, se o último ministério não é o primeiro ministério. Foi isso que o irmão Brana está nos ensinando aqui na Bíblia, confrontar as verdades para você estabelecer sua fé. William Brana, Jesus, depois de ser batizado com o Espírito Santo, ungido, ele saiu fazendo milagres, operando maravilhas ali em Jerusalém. Primeira e segunda etapa. William Brana também, ele, depois daquela comissão que ele recebeu ali, ele saiu, porque até ali o irmão Brana levava uma mensagem de cura divina, uma mensagem de discernimento. Mas o irmão Brana foi ungido também para fazer milagres maiores. Porque a Bíblia diz que aquele que crê em mim, Jesus disse: aquele que crê em mim fará estas obras, será semelhante. Não é isso? Faça o confronto das obras que Jesus fez com as obras que Brana fez. Se Brana não fez maiores, o profeta diz: Jesus curou 3. O profeta diz: no nosso ministério ele ressuscitou 5. Né? Jesus ressuscitou 3. O irmão Brana diz: no nosso ministério ressuscitou 5 obras maiores. Tá certo? Faça um confronto do que Brana fez, do que Jesus fez. Ele diz: Jesus no seu ministério, ele multiplicou aquilo que já estava criado. No nosso ministério não havia nada, haja esquilos. Veja a semelhança e a diferença, porque o próprio Jesus disse que nesse ministério haveria uma diferença, porque esse que crê em mim fará obras maiores, porque eu estou nele. Não é que o William Brana é maior do que Jesus, não, é o ministério que é maior. O que foi que Brana disse que BRANHAM é? A palavra de Deus aperfeiçoada. Quem é a palavra de Deus? Jesus. Quem é Brana? Jesus aperfeiçoando o seu próprio ministério. Porque o que Jesus fez, Brana fez, e fez obras maiores. Aquele que crê em mim fará estas obras e fará maiores.
Foi o próprio Jesus que disse isso. Tá certo? Porque Brana é a palavra de Deus aperfeiçoada. Porque o que Jesus não pôde fazer, Brana fez. Mas é a própria palavra, é a mesma palavra. Jesus, sendo a palavra, ele morreu para pagar o preço do livro. Mas ele morrendo não podia abrir o livro. Ele teria que voltar em outro homem. Aquele que crê em mim fará estas obras. Ele curará os enfermos e fará coisas maiores. Ele abrirá o livro dos 7 selos. Quando Jesus, meu irmão, ele abre o livro dos 7 selos e termina a redenção, é Jesus a palavra aperfeiçoado. Porque se Jesus não volta nesta nuvem e abre o livro da redenção, o ministério de Jesus, da primeira vinda, não podia ser aperfeiçoado. Por isso BRANHM é a palavra, é Jesus aperfeiçoado. Amém? É o mesmo ministério maior. Olha, quando você toma o irmão o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele era apóstolo e profeta, tá certo? Ele era apóstolo e profeta. Quando você olha o que o apóstolo Paulo fez, a palavra de Deus veio ao apóstolo Paulo. Tá certo? Apóstolo Paulo, ele foi levantado por Deus para poder escrever todas estas cartas que formam o Novo Testamento. Você vê que a palavra do apóstolo Paulo não é a palavra do apóstolo Paulo, é a palavra de Deus. Tá certo? Mas o apóstolo Paulo, quando você confronta o apóstolo Paulo com o apóstolo e profeta João, porque a Bíblia diz que João é apóstolo e profeta. Quando você vem para o ministério de João aqui do último dia, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele tomou Jesus, a pedra de esquina, o fundamento ali do evangelho é Jesus Cristo. A Bíblia diz que é a principal pedra de esquina, tá certo? O apóstolo Paulo, sendo apóstolo e profeta, ele tomou aqueles 4 evangelhos do Senhor Jesus Cristo e trouxe toda a doutrina do Novo Testamento para a igreja, O apóstolo Paulo tomou os 4 evangelhos e mostrou que o nome da palavra encarnada era Jesus, tá certo? E que Jesus era o único mediador entre o homem e Deus. O apóstolo Paulo trouxe a doutrina da predestinação para nós. O apóstolo Paulo, ele posicionou a mulher no seu lugar, o pastor no seu lugar, o homem no seu lugar. O apóstolo Paulo tomou Cristo, a pedra de esquina, e trouxe para nós toda a doutrina do Novo Testamento para a nossa salvação. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Quando você compara o que o apóstolo Paulo fez com a doutrina apostólica, tomando aquela pedra, Cristo, a pedra de esquina, a principal pedra de esquina, estabeleceu todo o fundamento do Velho Testamento para a nossa, do Novo Testamento, para a nossa salvação. Tá certo? O apóstolo Paulo, ele foi escolhido como um profeta por Deus para fazer isto, Nós não sabíamos, que a Bíblia não fala que o apóstolo Paulo é profeta. Quem mostrou isso para nós foi o irmão Brana, tá certo? Você não acha na Bíblia, fazendo referência a Paulo, que ele é profeta, é apóstolo. Mas o irmão Brana diz, o apóstolo Paulo é o mensageiro da primeira era, ele é apóstolo e profeta, tá certo? Ele tinha capacidade de pegar a doutrina, os evangelhos de Jesus, e estabelecer toda a doutrina ali do Novo Testamento para a nossa salvação, tá certo? E se você observar João aqui no último dia, se você confrontar, você vai ver que João não é só um apóstolo. A mensagem do pastor Osmar, ela andou pelas nações. Mas o pastor Osmar nunca foi visitar um país. Não, o CD dele chegou, a mensagem através da internet chegou. Assim como a mensagem da primeira e segunda etapa, através do pastor Joaquim, alcançou as 7 nações, tá certo? A mensagem do pastor Osmar alcançou mais ainda,
Então veja, João, quando ele come o livrinho, ele começa a profetizar de novo, a palavra veio a João, porque João é profeta. A palavra veio a Paulo, Paulo estabeleceu a doutrina da fé cristã para a salvação. A palavra veio a João, depois que João toma o livrinho, a palavra veio a João. Quem é a palavra? Apocalipse 10, 7 é a palavra. É os mistérios de toda a Bíblia. Apocalipse 10, 7 é os trovões que emitiram suas vozes, é os 7 selos abertos. Para onde isto veio? Aquilo veio para João. Aquilo era a palavra, tá certo? A terceira etapa, os 7 selos, a revelação, a abertura da palavra, diz o Mombrana. Aquilo veio para João. João comeu aquilo, foi para o seu ventre, e ele começou a profetizar. E quando João profetiza, ele começa a estabelecer, tá certo? Baseado na pedra de coroa, porque o evangelho de salvação é baseado na pedra de esquina, Jesus, mas o evangelho para a fé de rapto é baseado na pedra de coroa. Paulo tomou a pedra de esquina, Jesus. João tomou a pedra de coroa, Brana. E João toma as revelações contidas dentro dos 7 selos e estabelece para nós a doutrina dos trovões, a doutrina da fé de rapto. Veja a semelhança, tá certo? A única diferença entre a semelhança é que Jesus é primeiro como pedra de esquina, e aqui Brana é pedra de coroa, mas é o mesmo Jesus, tá certo? Ali com Paulo, ele tem revelação para a salvação. Aqui com João, você tem revelação para rapto. Mas são ministérios semelhantes, tá certo? Que Deus usou Paulo para comer os 4 evangelhos de Jesus e profetizar ali na Ásia Menor para todos aqueles países vizinhos a mensagem de salvação, mostrando que Jesus era a principal pedra de esquina. João come o livrinho e começa a profetizar os trovões, espalha para as 7 nações aqui que falam a nossa língua, né? Mas João profetiza para povos, nações, línguas e reis. João toma a pedra de coroa, os trovões, e estabelece para a igreja efesiana do último dia a fé de rapto. Não é maravilhoso isso? Você não está feliz por isso? Então, veja a semelhança, meu irmão. Faça um confronto que você vai ver que o primeiro ministério é igual ao último ministério, tá certo? Há uma semelhança entre Jesus e Brana, tá certo? É o mesmo Cristo, é a mesma cabeça, é a mesma semente. O que estava ali na era de Paulo era um evangelho semente, diz o irmão Brana, a mensagem pura. A mensagem pura. O que está aqui com Brana no final da era? Jesus, a palavra semente novamente. Porque ela passou por um processo. Aquela palavra semente Jesus, ela foi enterrada quando os mártires morreram, foi para dentro da terra. Né? Porque se o grão de trigo não cair na terra, ele fica só. Então aqueles irmãos sementes da era efesiana tiveram que cair dentro da terra das eras negras, para que pudesse brotar com Lutero. Aquela semente, Jesus, brotou em Lutero, depois que foi para a terra na vida dos nossos irmãos. Aquele hino fala sobre isso. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, morreram lutando ali, né? A igreja apostólica. Mas veja, aquela semente Jesus, que estava ali na era de Paulo, na era efesiana, ela caiu nas terras das eras negras, brotou como um brotinho ali em Lutero, mas para frente ela criou folhas e borlas com Wesley. A semente estava caminhando, aquilo que o profeta disse foi um caniço. A semente estava passando por Lutero, a semente estava passando por Wesley, aí ela veio para a casca pentecostal, a semente estava dentro da casca pentecostal. Brana nasceu dentro da era de Laodiceia, porque Laodiceia é casca pentecostal, tá certo? Mas chegou uma hora que ele, Jesus, a semente, foi expulso da era de Laodiceia, tá certo?
quando Branham trouxe a restauração da Bíblia, quando Branham trouxe a mesma semente que estava lá com Paulo, a mesma doutrina apostólica, quando Branham trouxe o verdadeiro batismo do Espírito Santo, a verdadeira doutrina apostólica, o profeta diz, ele foi expulso pelos pentecostais, porque os pentecostais só abrigaram o Branham, casca pentecostal, só abrigaram o Branham, tá certo? Mas quando chega, acabada a era de Laodiceia, você tem o ministério de quem? Da semente, filho do homem, o mesmo Jesus, que estava lá com Paulo, que se escondeu nas eras negras, dentro do coração dos nossos irmãos primitivos, ele veio passando em 7 eras, e quando é aqui na última era, Jesus aparece de novo, a mesma semente, o mesmo Cristo, a mesma cabeça, o mesmo Jesus que era pedra de esquina, vem como pedra de coroa, para coroar o ministério, dar acabamento na obra, aperfeiçoar a palavra. Ó, irmão, por isso BRANH, é a palavra, Jesus aperfeiçoado. Ele morreu para pagar o preço da redenção, agora ele vem para nos chamar, porque ele terminou a redenção. Olha a semelhança, irmãos, que coisa linda, maravilhosa, é você poder ver isto, a mesma semente, o mesmo Jesus, a mesma cabeça. Deixa eu ler aqui um pouquinho, senão nós não lê nada, né? Ó, a primeira Eva caiu, deixa eu puxar um pouquinho para baixo para nós ganharmos tempo. A primeira Eva caiu, foi usada na segunda reforma, na segunda vinda. Está trazendo um filho, a mensagem é obra-prima, parágrafo 172. Veja, agora, está trazendo um filho, agora se tornou a verdadeira noiva outra vez. Por que o Mont Branham disse naquela visão lá, quando aquelas igrejas ali dos Estados Unidos apareceram como uma imagem de bruxa? O profeta ficou triste, porque é isso que eu preparei para Deus? Aí o que o anjo falou para ele? Ela vai passar outra vez. Quem? A mesma igrejinha apostólica viria aqui na última era. A mesma igreja efesiana viria aqui como uma igreja na última era, uma igreja efesiana na última era. A igreja Josué, a igreja da graça, a igreja do Espírito Santo. Ela vai passar outra vez. Aonde ela passou? Aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos não tem noiva preparada, era uma bruxa. O profeta diz, foi isso que eu preparei, e o que prepara a igreja é 7 trovões, o que prepara a igreja é o esposo com novo nome. Sem novo nome você não está casada, até a coisa natural declara, né? Como que você prova que você está casada? Deixa eu ver o seu nome. Ó, Maria Ciclana fulana de tal. Ah, tem um sobrenome do marido, então você está casada. Tá certo? O que prova que nós estamos casados? Que nós temos o nome do noivo. Olha, vai passar outra vez. E ela não passou nos Estados Unidos, ela passou no Brasil. Porque os Estados Unidos, com seus grandes estudiosos homens, nunca trouxeram para nós a doutrina de fé de rapto, 7 trovões revelados. Nunca apareceu um José dos Estados Unidos, nunca apareceu um João dos Estados Unidos para mostrar para nós o que é fé de rapto. Deus levantou um João aqui do Brasil. Então a noiva começou aqui no Brasil. Olha, a semente de volta com a palavra. Olha que coisa linda, irmão. Ó, a primeira Eva caiu e foi usada na segunda reforma. A segunda vinda está trazendo um filho, agora se tornou a noiva outra vez, a semente de volta com a palavra original outra vez. Veja a semelhança, o alfa e o ômega são o mesmo. Ó, se o povo pudesse ver isto. O que é alfa? Jesus, um homem em carne. O que é o ômega? Tem gente que está esperando o ômega voltar, tem gente que está esperando o ômega voltar. O ômega já voltou, meu irmão. Viu? Jesus Cristo já veio como ômega, um homem chamado Branham, porque como alfa ele é Jesus, como ômega ele é Branham. Então veja, são o mesmo. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio das eras e o fim das eras. Amém? O princípio da criação e o fim da criação.
Aquele mesmo Jesus, coluna de fogo, que o profeta diz que estava na plataforma invisível ali no começo do mundo, quando ele disse, haja, ali era Jesus, ele estava ali, eu sou o primeiro, e agora ele veio aqui para o último e dizendo, haja esquilos, meu irmão, o mesmo, eu sou o primeiro na criação, e estou aqui no último, no fim da criação, eu sou o primeiro e o último, eu sou Jesus, eu sou Brana, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, tá certo? Eu sou o Rubem, a pedra de jaspe, o primeiro dos patriarcas. Eu sou o Benjamim, a pedra sardônica, o último dos patriarcas. Olha, pode você ver essa semelhança? E o interessante, que Benjamim é o último, tá certo? E vocês já perceberam que o último presidente lá em Israel é Benjamim? Benjamim Netanyahu? Será que é coincidência? Ou Deus tem um propósito com o Benjamim? Eu sou o primeiro, jaspe, Rubem. Eu sou o último dos patriarcas. Eu sou o Benjamim. Irmão, o Benjamim está esperando ali o profeta Elias, o profeta Moisés, para estabelecer os 144 mil que vão ser salvos. Olha, é muita coisa, irmãos. Olha, eu disse, ele nunca disse nada do meio. Eu sou o Alfa, sou o Ômega, o primeiro e o último. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. Irmão, o Jesus ali de Paulo é o Jesus aqui de João. Tá certo? Aquele Jesus se tornou Brana. Aquela palavra Jesus foi aperfeiçoada em Brana. Por isso Brana é perfeição. Porque é Jesus, a palavra aperfeiçoada. Olha, eu sou o Alfa, o Ômega. A primeira mensagem e a segunda. A última mensagem são a mesma. Você tem ali depois de Jesus, Paulo, profeta e apóstolo. Você tem aqui depois de Brana, João, apóstolo e profeta. Haverá um dia que não será chamado nem dia nem de noite, mas no entardecer haverá luz. Amém? Irmão, faça esse confronto, porque nós chegamos num tempo agora, em que você tem os gêmeos da mensagem de João, né? Você percebeu que apareceu os gêmeos da mensagem de João? Olha, quem sabe a gente fala mais um pouquinho amanhã, tá bom? Porque o tempo é curto, né? Tinha mais mensagem aqui para ler, mas olha, faça um confronto daquilo que você está crendo com a mensagem, porque nos últimos dias agora, nos dias da mensagem de João, você tem um gêmeos parecidíssimo, tá certo? Homens que não estão pregando a mesma coisa que João pregou, tá certo? E que estão usando de mentiras, para nos acusar, né? Então faça um confronto destes pastores que estão levando a mensagem de um só homem, que pregam a mesma coisa que João, o pastor Osmar pregou, porque eles estão mentindo, nos acusando de que nós não pregamos a mensagem de João, né? Que estes homens possam ser honestos, sinceros, que eles tenham caráter e hombridade de pregar a verdade, porque eles sabem que nós pregamos a mensagem de uma só pessoa. Mostre aqui para mim, aonde que eu não prego a mensagem de João para vocês. Estão pregando que nós não cremos na mensagem de uma só pessoa. Tá certo? Nós, os pastores, que apoiamos ali o ministério de Franca, com a ordenação do pastor Adriano, porque foi unanimidade, tá certo? Um pastor local tinha que ser estabelecido ali. Então, esses irmãos nos acusam com mentiras, que nós não cremos na mensagem de um só homem. Nós, esses pastores, que estão ali ao lado do ministério de Franca, nós levamos a mesma mensagem. Faça um confronto aqui comigo, mostre para mim aonde que eu não creio na mensagem de um só homem, aonde que eu não prego a mensagem de um só homem. Nós levamos a mesma mensagem, tá certo? Nós não cremos na doutrina de apertar o play, porque quando você confronta João com Brana, Brana não creu no aperta o play. Perguntaram para Brana se é só ele que deveria pregar. Brana diz, misericórdia. Misericórdia. Nós temos apóstolos, profetas, pastores, doutores, que levam a mesma mensagem, tá certo?
Então, esses pastores deveriam ser sinceros com as suas congregações quando nos acusam com mentiras de que não cremos na mensagem de um só homem, tá certo? Ou um só homem, João, morreu, mas aqui está, nós levamos ainda a mensagem deste um só homem. Nós cremos que o pastor Osmar representou a mensagem de João para nós, e nós pregamos exatamente o que João pregou, tá certo? Nós não temos nada novo para entregar, não, eu não tenho nada novo para entregar, tá certo? Eu tenho só que entregar para vocês o que João pregou, mas com mentiras levianas para atraírem discípulos para si. E às vezes a gente tem que falar alguma coisa, porque há um confronto de novo com a verdade, com a mentira, e você tem que me confrontar com esses pastores. Mostra para mim aonde que eu não prego a mensagem de João, mostra para mim aonde eu não creio no ministério de um só homem. Então esses pastores, eles têm que ter caráter e hombridade, do mesmo que o pastor tinha, para pregar a verdade e não mentir para os seus membros, homens e mulheres inocentes que estão na mão desses pastores. Então, vocês, membros desses pastores, façam um confronto deles com nós, para ver se nós não pregamos a mesma mensagem, tá certo? Os membros deveriam fazer um confronto com seus pastores, que estão nos acusando de não pregar a mensagem de um só homem, e perguntar para eles, por que que eles não apoiaram o ministério de Franca? Por que que eles dividiram a casa do pai? Porque foi isso o que Caim fez, tá certo? Quando Caim viu que a oferta de Abel foi aceita, ele se irritou, ele se irou, tá certo? E com inveja matou Abel. Depois que ele matou Abel, ele dividiu a casa de Adão. Ele teve que sair da presença do pai, tá certo? Que por inveja, sabe o que Caim queria? Caim queria o púlpito de Abel. Caim queria o púlpito do seu irmão, queria a posição do seu irmão, porque ele viu que Deus aceitou a revelação de Abel, tá certo? Quem dividiu a casa de Isaac, quem foi? Foi Esaú, que trocou a palavra, a primogenitura, a revelação, por um prato de lentilhas, por dízimos e ofertas. Esaú estava mais interessado em ofertas e dízimo do que a sua primogenitura, que era a palavra. Faça um confronto de Caim com Abel para você ver a diferença. Faça um confronto de Esaú com Jacó para você ver a diferença, e veja quem estava correto e quem dividiu a casa do pai. Quem saiu perseguindo? Foi Abel que perseguiu Caim ou Caim que perseguiu Abel? Quem saiu perseguindo? Foi Jacó que perseguiu Esaú ou foi Esaú que perseguiu Jacó? Veja quem fez a divisão, quem dividiu a casa do pai. Então, meus irmãos, esses irmãos que congregam com esses pastores que estão mentindo, dizendo que nós não cremos mais na mensagem de um só homem, da mensagem do pastor Osmar, porque nós não cremos em apertar o play como doutrina, nós cremos em apertar o play pregando a mensagem de João, do pastor Osmar. Me diga aqui que eu não preguei a mensagem do pastor Osmar, se que isso tudo que eu sei não é do pastor Osmar, me diga. Não tem vergonha de falar. Eu aprendi com ele, eu sou um discípulo dele, sou filho do pastor Osmar, ele estabeleceu esse ministério, tá certo? Então faça um confronto da verdade com a mentira, meus irmãos. Pergunte para esses pastores, por que eles não apoiaram o ministério de Franca? Pergunte. Ache na Bíblia, na mensagem base, para não se ter pastor lá em Franca. Ache, mostre para mim. Faça um confronto com a verdade. Por que esses pastores não quiseram que tivesse pastor lá em Franca? Porque o próprio pastor que não quis, que dividiu, ele falou para mim que não cria que lá deveria ter pastor. Não falou só para mim não, falou para mais pastores. Eu não creio que lá em Franca deve ter pastor. Por quê? Explique isso para a sua igreja. Tem explicação para isso? Por quê? E é nós que fizemos um bezerro de ouro? Ou será que quem quis fazer um bezerro de ouro é quem não queria que tivesse pastor em Franca? Para quê? Se tem lá um povo que precisa ser pastoreado, se tem lá um homem que tem condições de pastorear aquela igreja, por que eu não vou querer que lá não tem pastor? Esse é o motivo da divisão, esse é o motivo da separação. Veja quem separou a casa do pai, quem dividiu a casa do pai. Eu estou falando isso porque é inaceitável
falta de caráter desses homens, de hombridade, mentirem para as suas congregações e dizer para elas que nós, aqui os pastores, eu não creio no ministério de uma só pessoa, tá certo? Então tenha hombridade, caráter, fale a verdade para o seu povo. A divisão não foi só por causa do aperto play, sabe por quê? Porque eles mesmos não fazem isso. Eles querem sustentar a doutrina do aperto play, mas estão pregando, tá certo? O povo do aperto play do Mombrana é mais sincero, porque eles põem o pastor para sentar mesmo e aperta o play. Esses irmãos que saíram antes dele, quando o pastor Osmar estava vivo, são mais sinceros do que eles, porque eles pegaram o seu caminho e não falam mal de ninguém, pregam suas doutrinas, não creem como nós, mas também não mentem a respeito de nós. Agora, estes gêmeos da mensagem de João têm inveja, tá certo? Tem ciúmes, tem ganância, por isso agora mentem para suas igrejas, dizendo que nós não cremos no ministério de uma só pessoa. Então eu precisava deixar isso bem claro, porque eu creio na mensagem de uma só pessoa. Eu creio que o pastor Osmar foi este homem, esta uma só pessoa que Deus usou, tá certo? Porque até o ano 2000 ninguém sabia destas coisas, tá certo? E olha, eu te digo mais, depois de 2013 que isso explodiu, tá? Explodiu, e esses pastores que pregam uma terceira etapa pirata ficou sabendo também, mas por causa do pastor Osmar, tá certo? Porque eu fiz um confronto, tá certo? Uma hora nós vamos falar sobre isso, por que o pastor Osmar é o homem que Deus usou, por quê? Eu fiz um confronto do pastor Osmar com todos esses pastores da mensagem. Outro dia nós falamos sobre isso, tá certo? Então eu queria deixar isso bem claro, porque o pastor Osmar não tinha esse caráter de ficar mentindo, tá certo? E esses homens hoje não pregam a mesma coisa que o pastor Osmar prega, porque dividiu a casa do pai, tá certo? Eles não pregam a mesma coisa e não têm o mesmo caráter, porque o pastor Osmar, ele tinha caráter de homem, ele tinha hombridade para falar a verdade, ele nunca defamou ou falou coisas ofensivas no púlpito para diminuir, para denegrir a mensagem de nenhum pastor, por mais inimigo que fosse dele. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, eu agradeço, Senhor, por esta noite, pela Tua palavra. É um prazer, Senhor, pregar esta palavra, esta mensagem de uma só pessoa, Pai. Eu sou grato a Ti por ter conhecido esta mensagem, Pai. O Senhor tratou comigo desde a minha infância, Pai. E eu creio que cada um aqui tem o Senhor tratado também. Eu sou grato, Senhor, pela experiência que o Senhor me deu com o Senhor, Pai. Eu creio que cada um aqui eleito tem uma mesma experiência, Pai. E nós somos felizes nesta noite por levar a mensagem de João, uma só pessoa. Estamos aqui apertando o play para esta igreja, com a inspiração do Espírito Santo. Nós pegamos a mensagem do pastor Osmar e pregamos para o nosso povo, para as ovelhas ouvirem, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, e eu te agradeço. Amém. Quando os selos foram revelados, era Brana sendo vindicado, ministério do sétimo anjo, pois ali o anjo forte encarnou. A espada que ele tinha visto coube perfeitamente em sua mão. Esta é a espada do rei, pois o ministério chegou à perfeição. Esta é a mensagem que eu creio, pois chamado eu fui para ver. Este é o ministério da esposa no último dia. Um só homem que Deus levantou, que em sua mão essa espada encaixou. Novo nome sabemos então, porque João pregou. A mensagem que Brana pregava, muitas coisas ele não falava, pois sabia que no tempo certo os eleitos iriam entender.
Na terceira colina de Franca, a espada brilhou outra vez. Foi João então comissionado a profetizar mais uma vez. Esta é a mensagem que eu creio, foi chamado eu fui para ver. Este é o ministério da esposa do último dia. Um só homem que Deus levantou, em suas mãos esta espada encaixou. Novo nome sabemos então, porque João pregou. Novo nome sabemos então, porque João pregou.